Fixando aqui o comentário, o tema, né? Para que o pessoal que esteja chegando... Daniel já entrou, é isso. Uma pessoa que é prontamente pontual. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, Dan? Quem entrar, né? Quem entrar, a gente já inicia. Deixa eu lhe mandar aqui. E aí quem for entrando vai acompanhando a gente também, né? Pronto, eu vou então... Cadê? Eu vou lhe mandar aqui o convite. Pronto. Lhe mandei o convite, você pode aceitar aí. Bom, quem for chegando, quem for assistir essa live depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Ela vai ficar disponível no YouTube. Já tem 2 outras lives também lá no YouTube, né? As que já aconteceram, uma com Elisa Lemos, daqui de Sergipe, outra com Fernanda Júlia Nissagé, de Alagoinhas, na Bahia. Hoje estamos com Daniel Arcades, também de Alagoinhas. E esse é o terceiro encontro, né, desse ciclo de diálogos Teatro em Fluxos, onde a gente vai estar conversando sobre teatro nesse período aí da quarentena. Hoje eu quero abrir com um texto desse livro, que é O Teatro e Seu Duplo, do Antônio Artaud. E eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está agora. E ele diz o seguinte... o teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. E a peste é um mal superior porque é uma crise completa após a qual resta apenas a morte ou uma extrema purificação. E a questão que agora se coloca é saber se nesse mundo em declínio que está se suicidando sem perceber, se haverá um núcleo de seres capazes de impor uma noção superior de teatro, que devolverá a todos nós a equivalente natural e mágico dos dogmas em que não acreditamos mais. Ele fala sobre essa peste, né, sobre essas várias pestes que vão estar aí surgindo ao longo dos tempos, né? E a gente está passando por um momento de peste também, né? Eu acho que esse ciclo de diálogos faz a gente se conectar e entender também como é que esses artistas de teatro estão lidando com essa peste, né? Hoje a gente vai ter algumas participações sonoras, né? Algumas intervenções sonoras de cachorro latindo, de vizinho escutando som, e é assim mesmo. Eu acho que o que importa é a gente ter esse diálogo acontecendo. Dan, eu lhe mandei o convite, eu não sei se você recebeu aí. Tiago Romero acabou de entrar também. Sejam bem-vindos. Que prazer ter as pessoas que estão aqui. Eu vou lhe mandar de novo, Dan, o convite para a gente iniciar. Cadê Daniel Arcades? Pronto. Lhe mandei agora. Aí, acabei de ver. Bom, vamos. Só um instante, enquanto a conexão está se estabelecendo. E aí, Dan, boa noite. Oi, boa noite. Para quem não conhece e para quem vai assistir esse vídeo também depois, Daniel, ele é ator e dramaturgo, ele é integrante do NATA, do Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, é graduado em Letras pela UNEB e mestre também em Crítica Cultural pela UNEB. Está sempre desenvolvendo aí pesquisas na dramaturgia, escreveu peças como Exu, a Boca do Universo, que o Nata montou, Canzoá, Nossa Casa, que o coletivo Aldeia Cênica, né? Também. Enfim, várias peças, Medeia Negra também, várias peças incríveis. Está na plataforma Melanina Digital também, puxada aí pelo Áudio Anunciação, né? Enfim, Dan, quem é você e onde você veio? Eu começo assim. Uai, aqui sou eu, de onde eu Pra vou. onde você vai? Né? Pra onde eu vou agora? Agora é que eu não sei mesmo.
Rapaz, bom, sou Daniel, né? Daniel Arcades, venho de Alagoinhas, Bahia, sou interiorano. Eu tô muito feliz de ter essa relação, né, com Sergipe, então, porque minha relação é muito maior com Sergipe na minha infância do que com Recôncavo, do que com Salvador. Hoje eu moro em Salvador. Sim. Minha família é de uma cidade chamada Rio Real, que é divisa com Sergipe já. Então, a primeira capital que eu conheci foi Aracaju, na minha vida. Uma vez João falou uma coisa minha que aí eu acho que eu concordo com isso. Uma vez, João Sanches, né, que é um dramaturgo daqui também, ele falou comigo uma coisa que eu achei muito bonita. Ele falou: parabéns, você é um operário da arte. E eu acho que é isso que eu me sinto. Eu sou um operário da arte, assim, mais do que um artista, uma pessoa que não sei o que. Eu sou ainda dentro das nossas condições, dentro da nossa vida, eu sou um cara que bate cimento com a minha arte. E eu gosto disso. Eu gosto de saber que minha história passa por esse lugar, assim. Pra onde eu vou, eu não sei. Ainda não sei. Eu tinha. Eu tô indo. A gente tinha um. A gente teve o dia do trabalhador ontem, né? O dia 1º de maio. A gente estava conversando com Fernanda Júlia, Unissagé, e eu vi em uma postagem que você fez no Twitter, no seu perfil, sobre essa coisa da Sim. gente colocar uma titulação primeiro para definir nas biografias das redes, né? Quem a gente é. É, É, e que a gente não se limita a isso, né? Que a profissão ela é um substantivo, né? Você falou isso uma vez. um adjetivo, na verdade, não um substantivo, né? Isso, um Se adjetivo, for pra- exato, exato. E aí, enfim, essas peças todas que você já escreveu, Herê também, né? Que foi uma montagem que o bando de Teatro Lodum também montou. Teve também o Madame Satã, acho que foi em 2016, né? Qual foi 2018. Oi? 2016? 2018, né? Madame foi 2018. 2018. Enfim, ganhou o prêmio Braskem de teatro como melhor texto, mas essas coisas elas são só uma parte de várias partes, né? Do Exato. artista que você se coloca, né? Mas me fala como você está enquanto artista, me fala como você está enquanto dramaturgo, me fala como você está nesse momento de quarentena que a gente está passando. Vamos lá. Deixa eu mandar um beijão. Ju, uma galera que tá aí, Maíra, galera de Alagoinhas, tá aí, tá massa. Rapaz, é muito louco isso, porque eu tô em casa faz um mês e 15 dias, mais ou menos, agora, que eu continuo trabalhando. Eu trabalho numa produtora de audiovisual aqui em Salvador, né? Então eu continuo trabalhando. Então minha rotina, na verdade, ela não mudou muito, mas eu tô percebendo o quanto eu me obrigava a não aceitar o lugar do lar, sabe? O quanto a vida fazia com que eu achasse que era necessário estar out, estar fora, estar na rua, estar no mundo. E eu confesso que se não fosse por essa situação trágica do nosso país, e se a gente tivesse devidamente sendo remunerado através disso, eu estou agora trabalhando da maneira que é ideal, na verdade. Sabe, eu estou conseguindo agora, neste momento, sentar, pensar, maturar, escrever, não ter corda no pescoço para nada, nem eu não estou me dando corda no pescoço, não estou me obrigando a ser uma pessoa produtiva nessa quarentena. Embora eu me sinta agora uma pessoa mais produtiva no sentido de que eu tenho mais felicidade no modo como eu estou trabalhando agora, me sinto mais eficaz nesse sentido, mas eu tô entendendo que a vida ela estava caminhando errado. E assim, que pena que a gente precisou de uma tragédia desse tamanho para poder caminhar de outra maneira. E eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que eu não volto como eu era. Eu sei que eu não volto mais. Eu agora olho para o meu lar, eu agora olho para minha casa, eu agora gosto da minha casa, eu agora gosto de olhar mais para dentro, e agora eu quero estar mais aqui onde eu estou obrigado agora, mas que durante muito tempo isso aqui virou a minha pousada de dormir, sabe? Eu saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10 da noite. Escrevia no Uber, escrevia no escritório da produtora, escrevia no camarim do teatro. Adorava, mas cada vez mais eu tô sentindo que a gente está necessitando
ser mais para dentro, ser sabe? O mundo tem que nos afetar, mas a gente tem que dar o tempo de deglutir como é que esse mundo nos afeta. E essa deglutição eu acho que é um ato solitário e que eu nunca tinha me permitido esse lugar mais solitário. Então, para mim, tirando a tragédia, tem sido uma experiência muito importante. Você sempre teve essa produtividade toda, né? Esse pique todo, desde sempre, ou isso surgiu quando? Menino, eu era ligado no 220 desde a infância. Isso é muito louco. Eu não fiz 30, eu tô com 29 anos, né? Eu vou fazer 30 agora em agosto. É uma fase E aí, importante, né? Astrologicamente falando, viu? Muito, amigo. Eu surtei. Mas eu sempre fui ligado no 220, sempre fui essa pessoa de se é pra fazer, vamos fazer. E fazia 1000 coisas. É tanto que quando eu fazia teatro em Alagoinhas, muita gente dizia assim, Daniel pertence a um grupo de teatro, mas Daniel eu era chamado de meio que a puta do teatro de Alagoinhas, sabe? Porque eu fazia teatro com todo mundo, assim. Todo mundo que você imaginar que fez teatro entre 2000 e 2010, 2011, trabalhou comigo em Alagoinhas, porque me chamava para bater uma lata, eu tava lá fazendo. Eu tinha muita vontade de fazer, muita vontade. Só que é isso, eu acho que quando a gente não acredita que é possível, e aí quando eu falo não acreditar no sentido de você acredita, mas você se esforça para acreditar de que é possível fazer o seu trabalho, caminhar desse jeito, o mundo está dizendo para você que não faz com que você tenha um esforço sobrenatural para poder entender que aquilo ali é seu, aquilo ali te faz bem. Então eu fazia muito teatro, muito teatro. Quando eu cheguei em Salvador, a mesma coisa. Eu produzi 26 peças, né? Em 6 anos de Salvador. 6, 7 anos de Salvador. 6 peças que foram montadas ou tem os textos também não montados nisso? Não, essas são as montadas. As montadas. Eu acho que esse momento de tragédia que você falou, ele aproxima a gente, né? Acho que agora ele está aproximando, de certa forma, a gente está se reconectando, enfim, de outras formas. E antes de entrar no ar, eu vi uma frase que Arnaldo Antunes falou, que ele dizia que... E que eu acho que é um pouco a ideia desse ciclo, assim, que esse ciclo ele seja qualquer curva de qualquer destino que desfaça o curso de qualquer certeza. Ele disse isso. E eu acho que assim, a gente não tem certeza nenhuma que essa reconexão que a gente está fazendo, que ela realmente desfaça esse curso das certezas que a gente estava achando que tinha, né? Exato. E, enfim, eu acho que a gente falar da gente, se escutar, se ouvir nesse momento, é bacana para a gente, enfim, tá também sentindo esse afeto, sentindo esse afago, falando sobre o que está acontecendo, que eu acho que ainda a gente não está nesse lugar de tá trocando coisas a ponto de entender a dimensão do que está acontecendo no mundo inteiro. Não, né? e nem vamos, talvez, amigo. E assim, desde daquela live com o Luiz, né, o Luiz Sena, que aquelas coisas todas que vocês estavam falando ali, de que talvez... Eu lembro que Tiago deve estar aí, né? Tiago Romero, ele disse que talvez a população ela nem pegue esse lugar de compreensão né, depois dessa pandemia. E assim, a gente que é do teatro, a gente estava falando também de coisas muito urgentes, muito emergentes nos últimos tempos, né? Eu acho que a última peça que você escreveu foi o quê? Que foi montada? Que foi montada foi o Afronte, o ano passado, o Afronte Acolobi. Isso, a Acolobi, né? Que foi um trabalho que o Tiago estava envolvido. Então, assim, ali era uma questão para se falar, né? Eu tenho pensado muito nesse teatro apocalíptico e pós-apocalíptico. Nesse momento, você está produzindo alguma peça e se está produzindo, ela tem um viés assim, com o que está lhe afetando? Rapaz, ela tem. Ó, a Isha tá aqui, Thiago também. Beijo! De teatro. Beijo. Rapaz, isso é muito louco, né? Eu escrevi uma proposta, junto com o Thiago, para a Fundação Gregório de Matos, antes da pandemia. A gente escreveu em outubro do ano passado. E já era uma peça meio apocalíptica, digamos assim. Eu nem chamo de apocalíptica, mas ela tinha uma relação com a destruição do mundo. Sabe? Ela tinha uma relação... obrigado, Aisha. Eu também sou muito seu fã. Obrigado.
E tinha essa relação já com... Porque a sensação que eu tenho, e que a gente tinha, e que eu e Thiago a gente discutia muito, é que a gente estava caminhando, tinha alguma coisa estranha no mundo, né? Tinha alguma coisa estranha. A gente estava rolando um freio, e um freio estranho, um freio político, a princípio. Aí a gente propôs uma peça chamada Now, que ela ia estrear agora em julho. Em julho a gente ia começar a ensaiar essa semana, pelo Mudaram a programa antigo. construção. Eu estava acompanhando. Mudou tudo. Mudou tudo. Mas a Now é uma peça que fala um pouco sobre uma proposta de fim de mundo, quase. É quase uma proposta de pô, não deu certo, vamos pensar de novo. E é muito louco como parece que o mundo se organiza para... É meio arrogante, mas parece que o mundo se organiza para você um pouco. Porque escrever a Now dentro desse período... Eu reescrevi a peça ela tá no terceiro tratamento agora, porque não tem como eu não fazer uma ligação, não tem como esse momento não me impactar na escrita da peça. Então, o fluxo do projeto que já vinha sendo feito, que era esse projeto desse musical, é um musical, que conta a história, na verdade, de uma nau, né, que volta de uma frequência, os seres são frequências que viveram no Brasil e que se materializaram no Brasil de diversas maneiras, que a gente trata com essa lógica do ser, né, para além do humano. Então, são seres humanos, mas também são cachoeiras, mas também são pedras, mas também são bichos. Então, nós não somos tipo, nós somos os únicos que vão e voltam, nós somos os únicos que se um Deus possível pensa na gente, nós somos uma parcela disso. E essas frequências, elas voltam ao Brasil para um plano de vingança com a sua história, para um acerto de contas. Só que quando eles chegam no Brasil, eles se reencontram com a sua própria história. E aí esse é o grande conflito da peça, né? Como é que a gente consegue destruir algo que é tão nosso, mas que é tão cruel com a gente? Como é que a gente... Qual é a chave da mudança? E eu acho que agora o mundo está meio que nesse propósito com esse Covid, né? Como é que a gente... Por mais que a gente entenda tudo, a gente amava a nossa vida de certa maneira, mesmo que estava tudo errado. Qual é essa lei do equilíbrio, né? Qual é essa lei do equilíbrio que vai fazer com que... Parece que a gente precisa de um 8 ou um 80, precisa destruir tudo mesmo, ou a gente precisa, na verdade, reentendendo devagar como as coisas vão caminhando. Aí eu escrevi essa peça, terminei ela semana passada. Tá grandinha. Ave Maria, terminei. E agora eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que eu sempre quis, que é escrever literatura. Então eu tô... Você tem tido crises de ansiedade? Você disse que esse momento ele já afetou esse seu texto, né? Sim. Ele vai afetar, acho que, sua dramaturgia daqui para frente, né? Durante muito tempo. Não é a primeira pandemia que o mundo passa, né? Com certeza. E assim, então, você acha que muda mais o que nessa sua dramaturgia, esse momento? Mas, eu não sei se muda, quer dizer, muda o tempo inteiro, mas eu acho que aprofunda uma coisa que é muito forte, que eu sempre pensei um pouco, que é, a gente toca, geralmente as peças quais eu trabalho tocam histórias muito doloridas, né? E eu sempre penso muito como é que eu posso falar disso afetando o outro, falar disso, pensando no lugar do afeto, falar disso sem querer acabar com a humanidade. Eu sinto, basicamente, que daqui para frente eu não... Eu quero falar de coisas mais pessoais, talvez, mas eu sinto que eu tô cada vez mais aprofundando. Não estou dizendo que as peças que eu fazia, elas não eram aprofundadas, mas eu tô me respeitando mais enquanto eu entender o tempo de feitura das coisas, sabe? Então, eu não sei dizer qual será o resultado disso. É uma coisa que eu falei direto. A Now talvez é o texto que eu mais tive a oportunidade de mexer, remexer, antes de ir para a mão de qualquer pessoa. Porque como eu sempre fiz dramaturgia de grupo, como eu sempre escrevi para outras pessoas, então sempre foi muito do escreve, manda, escreve, mexe, tá na sala de ensaio, mexe. Essa é a primeira vez que sou eu, o meu escritório aqui, o computador e todas as minhas referências, sabe? Então, isso me colocou no lugar de imersão
que eu não consigo classificar se é melhor ou se é pior ao que já foi feito, mas para mim soa como mais verdadeiro. Eu tenho sentido que esse texto, que até agora só 2 ou 3 pessoas leram, tem muito de mim, tem muita verdade, sabe? Não que os outros não tivessem, mas quando eu releio todos os outros textos, eu queria ter tido mais um mês em casa, eu queria ter tido o tempo de dizer assim, deixa eu mexer agora, sabe? Mas eu também respeito muito o tempo, sabia? Eu sinto que essas peças todas foram as minhas, eu costumo dizer que foram as minhas peças dos 20 e poucos anos. Eu tô sentindo que eu tô envelhecendo mesmo. Não envelhecendo no sentido de ficar mais velho, mas esse lugar de... Estou me respeitando no sentido do tempo. E aí eu acho que os próximos trabalhos, eles vão ter um impacto disso que eu não sei dizer de que forma é, mas se existe uma mudança, eu vou querer respeitar o tempo de criação dessas coisas. E o tempo de criação dessas coisas não tem a ver com a urgência do mundo, não tem a ver com hoje para amanhã, sabe? Eu acho que Esse cálculo, então, para a sociedade você considera urgente? paz. Eu sempre acho que as temáticas que a gente escolhe são temáticas que nós consideramos urgentes, sabe? Eu sempre acredito que, pelo menos no meu círculo de colegas, de artistas, dos trabalhos aos quais eu acredito e dos que eu proponho estar, são temas que eu acredito que precisam ser falados. Não sei se da melhor forma como a gente fala ou de outras, mas é a linguagem que a gente escolheu com o modo que a gente escolheu. Mas eu acredito que a Nau, ela vem no momento certo, sabe? Eu ainda não sei quanto impacto do público, ainda não sei medir nada disso, mas essa pandemia e essa história que foi desenvolvida há 2 anos atrás, pós Madame Satã, e maturada antes do processo de pandemia, e tido a oportunidade de ser escrito durante o processo de pandemia, para mim significa algo muito forte. E assim, eu não sei dizer se é urgente, porque eu não gosto de colocar artista no lugar de salvador do mundo. Eu não gosto mesmo desse lugar. Me irrita. Eu acredito que... Os salvadores do mundo. Não Nossa, somos. Não somos. Talvez Talvez a gente... as provocadoras, os provocadores de alguma coisa, né? Mas falando nessa coisa de urgências, ela aparece nesse momento certo, mas assim, para políticas públicas culturais, o que você acha que é urgente? Aí nesse lugar da Bahia, por exemplo. Rapaz, a única coisa que eu acho que é urgente agora, Lu, é a vida, sabe? Então eu acho que as políticas públicas, antes de qualquer coisa, elas têm que pensar nos artistas estarem vivos. Vivos que eu falo de sobrevivência mesmo, sabe? E eu acho que é o primeiro lugar. Eu não sei se a gente volta tão rápido assim, sabe? Eu não sei se a gente consegue apresentar nos moldes como tudo era, ou se a gente vai um dia voltar a apresentar nos moldes como tudo era, de uma maneira tão rápida. E assim, vários dos nossos colegas, eles vivem disso mesmo, sabe? Vivem da peça que se apresenta. Os artistas de rua vivem do chapéu que se passa. Então eu acho que enquanto política pública agora, o que a gente precisa é dizer assim, olha, calma. Eu acho que o grande lugar do Estado, e que pena que não está rolando isso, é dizer, calma, você vai passar por isso com a gente, sabe? Você vai estar vivo. Então, aqui ainda em Sergipe não se tem esses artistas que vivem unicamente de seu trabalho artístico, né? Aí na Bahia tem plano de cultura, tem um fundo de cultura. Uhum. Como é que isso funciona e como é que isso está hoje, por exemplo? Parado. Não, na verdade, o que é que acontece? A Bahia, durante muito tempo, ela se pautou na política de editais, né? A gente vem de uma política desde 2008, acho que 2008, 2009, por aí, a política de editais deu um boom. E muito do que se apresentou durante esses anos são resultados a partir do pensamento, da lógica dos editais. A gente tem um fundo mais solto, mas esse fundo, que funciona quase como uma Rouanet da Bahia, que a gente chama de Faz Cultura aqui, que é uma lei que você consegue uma relação com o mercado privado através de incentivo fiscal, de isenção fiscal. Então, o dinheiro que eles iam dar de impostos para o comércio,
você concorre a uma avaliação e aí a Secretaria de Cultura te dá uma carta e diz que você pode pegar esse imposto e utilizar numa produção artística. O que não acontece, na verdade, com os artistas locais. O Faz Cultura ele funciona muito mais para produtoras que já têm uma relação com essas grandes empresas, para grandes eventos. Mesma coisa que acontece com a Rouanet, que a gente sabe, por mais que a gente defende a Rouanet com unhas e dentes, e a gente tem que continuar defendendo, mas a gente estava caminhando para um processo dos artistas criticarem a Rouanet. A gente parou por conta da demonização que estava tendo da Rouanet, porque o problema não é a Rouanet, né? O problema é o uso como se faz dela. A Rouanet é uma lei importantíssima, na verdade, que deve ser expandida para diversos outros procedimentos. Mas a Bahia, neste momento, por exemplo, a gente não tem nenhuma política que pense pós-Covid ainda. A gente não está tendo ainda. Inclusive, está tendo um movimento dos artistas com a sugestão de um plano de crise. Vários artistas fizeram uma carta sugerindo várias coisas. Mas a única resposta que a gente teve da Secretaria de Cultura do Estado foi o resultado dos editais do ano passado. Então, eles lançaram o resultado dizendo, olha, talvez quando isso acabar, muita gente vai ter para onde trabalhar. Só que o que eu acho que a gente quer agora é saber o que é que a gente vai fazer agora. E assim, não é só saber só... É agora. Então, quanto a isso, a gente não teve resposta. Nenhuma. Tipo, a galera já mandou carta, a galera pede um parecer da Secretaria de Cultura, a galera pede um respaldo disso. E estamos na mesma lógica, não estamos na mesma lógica da Regina, porque não vou comparar nunca, né? A nossa secretária, que é uma pessoa incrível, histórica pra gente, que é a Arani Santana, que é uma das pessoas mais importantes para a negritude da Bahia, com a Regina Duarte, não chega nem perto. Mas a nossa secretaria ainda não conseguiu criar esse diálogo durante o processo de pandemia. O Thiago está falando aqui durante o processo de pandemia, né? Thiago está falando aí. Teve em 2016 uma fala de Diony Sagé, que ela disse que o teatro do nada, mas também eu entendi como um teatro de modo geral, né? A questão ainda era de pequenos avanços e grandes dificuldades. Isso foi em 2016. Hoje, você repetiria essa frase também? Sim. Com a diferença de que em 2016 eu acho que a gente estava com a sensação melhor de avanço. Né? A gente foi muito imbricado com esse novo processo do governo federal. Isso teve um impacto, porque teve um impacto não só financeiro, que eu acho que a gente teve um impacto que é pior, um impacto na imagem dos artistas, sabe? Então, se a gente nunca teve dinheiro, no mínimo a gente tinha a população ainda acreditando na figura do artista. A Lagoinhas, a gente montou muita peça que a gente não ganhou nada, que a gente pagou para fazer, mas que a gente tinha o público lá com a gente. E a gente começou a ver um processo de demonização da figura do artista, que eu acho que foram 10, 15 passos para trás que a gente deu agora, né? A gente está vivendo novamente o processo de demonização dos artistas da Idade Média, demonização dos artistas que rolou na ditadura militar do Brasil. Então a gente está passando novamente por um lugar que vai ser muito, muito ruim ter que não é só reconquistar o direito, o valor financeiro do artista, mas é reconquistar o valor moral do artista. Isso que eu acho que é pior, sabe? Todas as tentativas eram para acabar com a imagem da figura do artista. Então, mesmo que a gente não precisasse do dinheiro público, nós teríamos dificuldades, eu acho que agora, para poder sobreviver enquanto nossa arte, sobreviver dentro do nosso processo. O Nata foi um grupo que durante os últimos anos conseguiu, de certa maneira, né, caminhar nesse sentido. A gente em 2016 estava com uma sensação muito boa. A gente tinha acabado de passar num processo de manutenção. A gente tinha saído de um palco giratório e já tinha engatado num processo de manutenção de grupo. Só que a gente está muito impactado por esse momento. A gente está muito... Isso mexe com a subjetividade psicológica de cada indivíduo, né? Então isso também desgasta. Então eu acho que, na verdade, não dá para dizer que a gente teve pequenos avanços. A gente te deu uns passos para trás. Uns passos muito fortes para trás. Você acha que a nossa função de artista se transforma como agora? Você acha que da função que a gente tinha antes para agora, qual é a nossa função? O que é que você vê disso? Rapaz, eu fico pensando muito nisso também. É uma das coisas que eu mais penso, porque a gente tem várias funções, né? Se eu pensar... A gente tem uma função social, mas a gente tem uma função profissional, mas a gente também tem uma função estética de linguagem, de criação de cultura. E às vezes são setores que se imbricam e às vezes são setores que parecem estar um pouco separados.
Por exemplo, eu sou uma pessoa que, em determinados trabalhos, eu me realizo muito como artista, em determinados trabalhos eu tenho noção de que eu estou fazendo ele para sobreviver e para poder fazer outros trabalhos. E aí, mas nos dois trabalhos eu sou artista, mas eu exerço funções diferentes. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se reaproximar da população. Se reaproximar mesmo, se reaproximar no sentido de fazer teatro pro seu vizinho, sabe? Fazer teatro pro seu bairro. Massa, eu quero muito ocupar um teatro municipal, eu quero muito ocupar o centro, eu quero muito ocupar... Eu quero um mundo, eu sou uma pessoa gananciosa nesse sentido, assim, eu quero um mundo, mas eu acho que é a hora da gente se reconectar com quem está do nosso lado, porque não adianta ir para o mundo se a gente não sabe para onde volta. Eu acho que nesse momento a gente está meio que sem chão. A nossa função agora, eu acho que é dizer não, é colar na corda, porque... Eu acho que a nossa função não é diferente da função do administrador de bairro, não é diferente da função do gari que está aqui pegando meu lixo, sabe? Eu não me sinto, neste momento, eu não me sinto com uma função diferente da dele. Eu acho que a nossa função é resgatar ou, no mínimo, relembrar a gente o mínimo de humanidade que a gente tem. E que a gente possa fazer isso com a nossa arte. Mas eu não me iludo de achar que esse é o momento de fazer isso com um espetáculo maravilhoso no Teatro Castro Alves a R$ 80, sabe? Afinal, o teatro ele não é só espetáculo, né? A gente não está só nesse lugar de montar espetáculo, apresentar espetáculo. O Flávio Nascimento, que ele é um querido daqui, que está aqui em Sergipe, ele diz que qualquer ferramenta que estimule pensamento crítico e reflexão está sob ataque. E a arte está acontecendo também a mesma coisa, né? Tiago ainda botou que o nosso encontro com o espectador está cada vez mais complexo. E aí o Flávio ainda pergunta, teatro popular para recuperar a legitimidade. É isso? O que é que você acha? Eu acho que linka um pouco a fala de Tiago com a fala do Flávio. Teatro popular dentro do sentido... É porque a palavra popular é um pouco complexa nesse sentido também, né? De como é que a gente pensa popular. O pop se apropriou do popular também, né? E não é o que eu acredito que é para ser nesse momento. Mas eu acho que recuperar a legitimidade do artista, mas mais do que isso, é se reconectar mesmo. Porque fica parecendo que quando eu falo recuperar a legitimidade, eu só vou olhar para o meu lado agora com interesse de voltar a ter uma moral. Não é isso mesmo. Eu acho que é também se redescobrir enquanto artista, sabe? Eu acho que é repensar para quem a gente estava fazendo teatro. Repensar quais eram os nossos caminhos. Estávamos tendo avanços significativos mesmo. E que bom que estávamos tendo avanços temáticos, avanços de propostas estéticas, avanços de políticas públicas. Ô, Chico Assis, beijo! Ai, que bom! Mas, ao mesmo tempo, a gente parou, a gente se empolgou tanto, eu acho, que com os pequenos passos que a gente estava dando, que a gente parou um pouco com o nosso lugar de autocrítica, porque a gente estava sendo tão bombardeado, que a nossa função nos últimos anos foi se defender. Né? A nossa função foi se defender, foi xingar o Bolsonaro, nossa função foi caminhar isso. E eu acho que agora é um lugar, talvez, para a gente voltar e repensar o nosso lugar de artista no mínimo mesmo. No mínimo, não no sentido de... Nem é no sentido grotovskiano, mas é no mínimo no sentido de mobilização pelo meu ciclo, sabe? Mobilização pelo meu lugar. Não mobilização no sentido de gigantão. Eu acredito agora, cada vez mais, que é preciso... Não sei nem se é recuperar, porque eu acho que a gente nunca teve, sabe? Eu acho que são poucos os grupos, e parabéns aos grupos, principalmente aos grupos de teatro popular, que conseguem manter seu trabalho focado na sua população, focado no seu espaço de ação, focado no seu espaço de vivência, sabe? A gente é tão levado a acreditar que ir para fora é importante, a gente é tão levado a acreditar que expandir é mais importante do que fortalecer o nosso chão, que eu acho que agora é o momento, talvez, da gente sentar, fazer uma meia-culpa e dizer, olha, se a gente não se fortalecer nesse sentido, vai dar uma merda gigante, como deu em vários momentos da nossa história, né?
A gente, a nossa luta, historicamente, é de queda, subida, queda, subida, queda, subida. Só que a Helen diferença Juliana falou que o teatro sempre resistiu às civilizações e às dificuldades, teatro resiliência, né? Como é que você vê essa arte sendo feita hoje na virtualidade? Como é que você está entendendo isso? Fazer cênico agora nesses meios virtuais, nessas plataformas digitais que a gente tem, acho que é uma das saídas, né? eu acho que é um caminho meio que sem volta à existência disso. Mas eu não quero me acostumar com isso, de verdade, assim. É até meio complexo que eu vou falar, mas eu ainda quero acreditar na arte do encontro de carne, de presença, sabe? Eu ainda quero acreditar que bom que eu tô podendo te olhar aqui de Aracaju e eu aqui daqui de Salvador por uma tela, mas eu ainda quero acreditar que é importante eu sentir a sua pele, eu sentir a sua respiração. Eu quero acreditar que é importante eu perceber o fluxo energético de todo mundo aqui perto, porque eu acho que o mundo virtual ele veio para ficar e ele vai engolir muita coisa, mas eu acho que ele não pode substituir, sabe? Ele não pode substituir esse lugar. Na quarentena tem teatro virtual, isso é importante, porque é importante a gente manter esse vínculo. Por enquanto, este é o nosso vínculo. Mas eu acho que a gente deve, cada vez mais, estar pensando como esse outro vínculo, que é o vínculo do encontro físico mesmo, do encontro dessa proximidade energética nesse sentido, ser recuperado o mais rápido possível quando a gente. Eu fico pensando em espetáculos como o do Nata. Eu assisti muitos espetáculos do Nata agora, né? Massa! Ele tem um boom de imagem, embora a qualidade do vídeo é teatro filmado, né? Não é um filme aí. A gente não se atentou para isso. Eu acho que agora a gente vai se atentar muito. Acho que os espetáculos eles vão ser pensados enquanto espetáculo de teatro, enquanto obra audiovisual, não como cinema, mas como teatro filmado, não tipo só como registro de uma peça. Eu acho que isso a gente vai se atentar cada vez mais. Mas eu dizia assim, nossa, como ele é potente ao vivo, como ele é potente. O Xirelbá, ele acontece, na maioria das suas vezes, ele acontece no formato de um terreiro, né? Então, eu tinha a possibilidade de olhar no olho de cada pessoa que estava na plateia. Eu tinha a possibilidade de tocar na mão de uma pessoa. Eu tinha a possibilidade da pessoa... O meu suor respingava em alguém. E isso tem a ver com a nossa estética. Isso tem a ver com a nossa linguagem. E que a virtualidade, por enquanto, a gente não sabe com o desenvolvimento, mas por enquanto não vai dar conta desse valor fundante da estética da gente. Então, eu quero acreditar que é uma saída, mas que não é uma solução. De verdade. Assim. Eu acho que é um paliativo, né? Nas últimas falas que eu ouvi de Grace Passou, que é uma dramaturga mineira, procurem Grace Passou, né? Busquem Grace Passou. Ela falava, ela reforçava essa arte do encontro, que é o teatro, e que esse se apegar ao possível, ao que for possível, agora nesse momento, é uma também das possibilidades, né? Da gente sobreviver enquanto a gente não tem essa arte do encontro presencial, de corpo a corpo, né? De olho no olho, porque a gente vive disso, né? É isso também que motiva, que instiga, que a gente faça os espetáculos. Aqui em Sergipe está tendo algumas iniciativas de alguns agentes, né, culturais, de alguns grupos que estão fazendo esses encontros também, fazendo entrevistas, fazendo leituras dramáticas. Aqui tem alguns espetáculos que estão nas redes, né? Mas eu acho que não tem ainda uma iniciativa como o Na Quarentena Tem Teatro, né? Que é uma página de um pessoal daí, de uma galera maravilhosa. Que está postando várias peças de vários grupos, né? E assim, cada lugar vai trabalhando também com o que tiver em mãos agora, né? Uhum. Nessa impossibilidade de se encontrar, né? Nessa ausência. Você, Daniel Arcades, espera o que do tempo agora? Você espera alguma coisa? Rapaz, essa é a palavra que eu mais estou usando na minha vida, sabia? Que é o tempo. Tempo, eu acho que você deve saber, né? Tempo para nós é um orixá, né? O tempo é uma divindade, né?
E cada vez mais eu tô vendo a ação dessa divindade nas nossas vidas mesmo, assim. Eu tô vendo cada vez mais como ele tá presente nesse sentido. E quanto ao tempo, eu tô cada vez mais certo de que a gente estava num fluxo que não era o fluxo do resto do mundo, no sentido de para além da vida humana, sabe? Parecia que o fluxo da vida humana estava num time e o fluxo do resto do mundo inteiro. Quando eu falo o resto do mundo inteiro, eu falo natureza, flora, fauna, eu falo de rios, eu falo de cometas, eu falo desse sentido. Tá em outro fluxo. E aí parece que só a sensação que eu tenho é que só a gente se descolou desse fluxo orgânico que existia, sabe? Em prol de uma ideia de super-humano mesmo, em prol de uma ideia de caminho, de caminhar num lugar que é cada vez mais rápido, cada vez mais veloz. A sensação que eu tenho é que a gente começou a entrar num processo futurista agora, futurismo no sentido de movimento mesmo, de velocidade, de valorizar isso. Durante muito tempo eu me orgulhei de escrever muitas peças em um curto espaço de tempo. Hoje eu não me orgulho mesmo. E quando eu falo isso, é verdade, eu não me orgulho, sabe? Porque ontem eu fiz uma reunião com o Thiago, a gente fez uma reunião de manhã, e eu digo direto, eu falei pra ele, Bi, depois que a gente passa a anal, e ele também falou isso, né? Ele falou, eu tinha falado de uma peça nossa que a gente ficou pouco tempo em cartaz, e ele voltou a ler a peça, e ele falou, Bi, a gente precisa revisitar o que a gente já fez. E isso é tempo, né? Ter o direito de revisitar, ter o direito de repensar, ter o direito de entender o fluxo e o caminho das coisas. E não essa sequência de ação que a gente estava fazendo, era acabou um, partiu para outro, acabou um, partiu para outro, acabou um, partiu para outro. Eu estou fazendo um exercício que é muito bacana, que é diário. Eu nunca tinha escrito diário. E eu estou escrevendo todos os dias quando eu acordo. Eu tenho acordado 5 da manhã. Eu tenho visto o sol nascer todos os dias. E aí, antes de começar tudo, eu sento e eu escrevo um pouquinho para mim. É como se eu mandasse uma carta para mim mesmo. Todos os dias eu estou fazendo isso. Eu converso com vocativo. E aí, Daniel, como é que foi ontem? Não sei o que, desse nível. Mas... Teve você ia falar mais alguma coisa? Fala Não, aí. como esse tempo nunca me foi permitido, porque eu já acordava atrasado, sabe? Eu já acordava atrasado, eu já acordava dizendo, meu Deus, não vai dar tempo de tomar café em casa não, eu vou pegar um Uber, vou tomar café no pé do prédio e vou subir, porque eu tenho que malhar, eu tenho que fazer academia, eu tenho que ler isso, eu tenho que entrar no escritório, eu tenho trocentas reuniões. Uma vez eu estava falando, a gente quanto artista nessa loucura digital, a gente tem que tá dando conta de prestar conta de um projeto passado, criar o projeto atual e pensar no próximo projeto para poder ser aprovado, para poder sobreviver. Então, no mínimo, a gente está com a nossa cabeça com 3 processos completamente diferentes que exigem muito da gente o tempo inteiro. Isso quando a gente não está fazendo 500 outras coisas para poder, na amizade, estar com a galera. Mas, sobre o tempo, era uma coisinha só, Lu, que minha mãe me ensina muito, né? Ontem eu liguei para minha mãe, eu passei 1 hora no telefone com ela. E ela, no final, ela falou, filho, aconteceu uma coisa ontem que me fez sentir viva de novo. Eu, como assim, mãe? Minha mãe é católica, muito católica. E ela faz parte de um grupo de casais, acho que é isso, casais que... E aí ela estava no fundo de casa, tranquila, e um casal começou a gritar na porta de casa. Oh, Raimunda, não sei o quê. E aí diz que ela saiu fora, o casal saiu do carro, disse, não vou entrar, nada, mas só vim aqui deixar Aí deixou um pãozinho de queijo com um cartãozinho para ela. E ela falou, nossa, aquilo me fez eu me sentir tão viva. E eu fiquei pensando, quando foi que a gente teve tempo de lembrar das pessoas? Né? Parece que a gente está voltando a pensar que o outro se preocupa com a gente está voltando a dar mensagem para o outro, nesse sentido de achar que a mensagem é para o outro mesmo, de dizer assim, não é o que é que eu acho que é importante você ter, que é eu falando do lugar de artista, mas é muito de como é que eu acho que fulano vai se sentir bem com isso, sabe? Como é que eu acho que eu vou fazer bem a cicrano? E aí, pensando enquanto indivíduo, não nesse cosmos todo. Eu estou cada vez mais afetado no tempo nesse sentido, eu estou com muita vontade de olhar mais para o lado do que de olhar para o mundo. Muita vontade disso, cada vez mais. A gente está chegando ao nosso limite de tempo já já.
Essa conversa ela vai ficar disponível também no YouTube para quem quiser ver depois. Você que está vendo agora nesse tempo, eu vou perguntar para Daniel o que é que você diria para esses artistas do teatro, das artes em geral, que vão assistir esse vídeo pós-pandemia? Pós-pandemia? Eu diria para quem está agora vendo a gente se sustentar e para quem pós-pandemia, o que você diria? Eu acho que para quem está agora, eu acho que é pensar que a gente acreditar. Eu acho que a única coisa que a gente tem nas mãos é uma esperança de que isso vai passar, né? Isso é óbvio. Mas é pegar esse momento para poder potencializar o que é o seu caráter criativo, sabe? E potencializar ao máximo mesmo. Não acreditar no que está na onda e aproveitar que a gente está no seu caminho, no seu processo e acreditar cada vez mais nas suas intuições artísticas. Eu acho que vai sair muita coisa importante. Todas as vezes que a arte ela foi mais potente no mundo foram os momentos mais críticos da nossa sociedade. Que merda, né? Que merda que a gente precisa sempre de uma crise, de uma repressão. Que merda que a gente precisa de milico na rua para poder achar que a nossa criatividade ela se potencializa mais. Mas já entendendo que a gente tem esse exemplo na história da humanidade, que a gente pense nisso, sabe? Que a gente não pense no agora, principalmente. Porque, querendo ou não, a gente já entendeu quais são as cristas da onda de agora. A gente entendeu que são as lives, a gente já entendeu que é o mundo digital e não sei o quê. Mas é pensar para mais disso, sabe? Eu acho que a gente está tendo a oportunidade agora. E aí, é óbvio que eu estou falando dentro de uma realidade próxima da minha, porque tem gente que não está tendo essa oportunidade mesmo, tem gente que está tendo que... A Salvador está tendo enchente em vários bairros da periferia, sabe? Então, além de lidar com Covid, Salvador está tendo que lidar com enchente, está tendo que lidar com um monte de coisa. Mas é pegar esse tempo para pensar quais são os nossos percursos, e os nossos percursos individuais mesmo, sabe? Eu acho que se a gente potencializar os nossos percursos individuais, a gente vai chegar nos percursos sociais de uma outra maneira e de uma maneira talvez até mais fortalecida. Eu acho que a gente estava querendo um boom social e a gente estava conseguindo muito grande, né? Mas isso também estava adoecendo a gente, porque a gente estava acreditando que a gente precisava... eu estou salvando o mundo, então eu tenho que salvar mais. Vamos lá. Isso estava adoecendo a gente também. Nós artistas, nós grupos minoritários, sabe? Nós estávamos doentes, apesar... O mundo estava avançando e a gente estava adoecendo, isso era muito louco, né? O quadro de depressão tinha aumentado, o quadro de suicídio tinha aumentado, essa lógica repressora que chegou agora desse Estado, desse conservadorismo tão forte, é uma resposta também aos nossos avanços. Mas a gente precisa cada vez mais aproveitar esse momento para saber como a gente não adoece. E a gente só não adoece quando a gente está muito certo do que é a gente, sabe? Porque aí eu consigo contribuir com o outro. Então, peguem esse momento para pensar em quem são vocês. E aí a gente olha para o lado antes, olha para o vizinho, conhece o vizinho, sabe? Conhece o vizinho. Eu acho que, nossa, tudo isso que você falou faz muito sentido. Eu acho que isso que vai ficar para essa posteridade, né? Esse papo que vai ficar aqui está reverberando de várias formas aqui. Eu acho que foi muita contribuição que você trouxe hoje também, sabe? Eu acho que você sempre traz, né? Quando você vê... Enfim, e quando a gente se encontra nesses caminhos da vida, nessas encruzilhadas da vida. Eu lhe agradeço por esse convite, né? Por você dar esse convite, na verdade. Amanhã vai ter mais uma pessoa também queridíssima e vai ter um acervo aí de várias coisas que a gente conversou em breve. E aí é isso, eu te agradeço. Nosso tempo está já hora, ainda. E é isso, só quero encerrar, agradecer também quem assistiu a gente, agradecer quem vai assistir também nesse futuro, que a gente não sabe como é que vai estar as coisas, né? E é isso, Dan. Acho que a gente pode tá ficando por aqui. Se tem mais alguma coisa para falar, fale.
É agora. Ai, meu Deus. Eu sou falastrão, viado. Não faz isso, não. Ellen, eu não conheço Ellen. Conheço. Beijo, obrigado você. Eu vi a dica que você botou ali do Netflix. Marília tá aqui também. Rafa, Luiz Antônio, Gabi de Alagoinhas, Gil de Alagoinhas, né? Clênio de Aracaju. Dizer que quando passar isso tudo, eu quero voltar a Sergipe. Eu quero muito trocar mais com vocês. A Ili tá aqui também. A Ili, minha colega de trabalho lá da Tendendê. Dizer que a gente vai criar. E a gente vai criar não só arte, a gente vai criar um novo modo de viver, né? E acreditar nisso, acreditar... Porque muita gente vai tentar voltar para o que era. E aí eu acho que talvez o nosso lugar é não deixar voltar o que era. Muita gente vai querer voltar a estar na rua, muita gente vai querer voltar a olhar para fora, vai querer consumir demais, demais, demais. E que a gente que talvez... a gente que eu falo, não só nós artistas, eu acho que isso não é uma coisa somente nossa. Muitas pessoas estão refletindo muito sobre isso. Que a gente não deixe voltar como era. Porque não vai adiantar ter passado pelo que a gente passou. Acho que é isso. Sim. Jubaroli, minha cunhada, tá aí também. Beijo. Ai, que massa. Dan, espero que a gente se veja em breve. Acho que a gente pode estar encerrando aqui. Obrigada sempre. E é isso. Um cheiro para todo mundo que viu a gente. Um cheiro para você. Se cuide, fique em casa. Você também. Por favor. E a gente vai se falando e se reconectando sempre. Tá? Sim. Cheiro, Lu. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Adorei. Tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã eu vou ver também. Cheiro. Massa.